Tchau, pessoal. Para quem perdeu o programa de comédia do ano ou para quem assistiu e quer dar mais umas risadas, eu vou falar hoje sobre a coletiva de imprensa que ocorreu em Bruxelas com a participação do ex-presidiário condenado, ou melhor, ex-presidente Lula. Óbvio que não faltaram mentiras, alucinações, hipocrisia e aquele momento cômico, aquele ato falho que essa galera de esquerda não consegue conter. Então, vamos debater ponto a ponto dos absurdos ditos pelo ex-presidiário. Vem comigo. Primeiro, agradecer a oportunidade de visitar o Parlamento Europeu. Fazia muito tempo que eu não vinha aqui, apesar de saber... Ele está agradecendo diretamente o Parlamento Europeu e as pessoas que o convidaram, né? Ele devia agradecer ao STF. Porque se ele está solto em condições de viajar para a Europa, foi porque os camaradas de toga lá rasgaram a Constituição para pôr esse bandido em liberdade. Um absurdo. Também eu quero aproveitar a oportunidade para, na frente da imprensa do Parlamento Europeu, agradecer de coração a solidariedade que as forças políticas democráticas e progressistas e socialistas do Parlamento Europeu dedicaram ao Brasil na luta contra o impeachment. Ele conseguiu unir democracia, socialismo e progressismo tudo na mesma frase, como se fossem equivalentes, né? E a gente sabe que socialismo e progressismo não tem nada de democrático, né? Bom, vamos lá. Meus agradecimentos pela solidariedade. Solidariedade é uma coisa extraordinária quando a gente recebe e nem sempre nós estamos preparados para ser solidários. Muitas vezes fazemos vistas grossas quando pessoas precisam de um pouco de solidariedade. Olha lá, bom, pelo menos aqui ele falou, não sei se eu posso dizer que o Lula falou uma verdade, mas uma meia-culpa que ele fez, né? Porque nunca foi solidário com o povo, que ele prometeu ajudar, que ele prometeu lutar, aquele povo que ele prometeu tirar da pobreza e da miséria, né? Solidariedade dele foi com Gana, foi com Cuba, foi com Venezuela, foi com Odebrecht, foi com os amigos dele, enfim, com certos togados aí que eu não vou citar o nome para não ter uma visita da Polícia Federal. Solidariedade com o povo brasileiro foi tudo que o Lula não teve. Eu aprendi a importância da solidariedade. Eu fiquei 580 dias numa cela e todo dia... Foi pouco, filha da p***. O juiz que me processou está sob suspeição porque ele mentiu no julgamento. Ele, na verdade, fez um julgamento eminentemente político. Ah, com certeza ele mentiu. Eu aposto que foi ele, né, que colocou o nome dos netos do Lula nos pedalinhos do sítio em Atibaia só para aparentar que era dele e incriminar o ex-presidiário, né? Eu aposto também que o apartamento do Guarujá foi reformado nos mínimos detalhes, atendendo a pedidos da dona Marisa Letícia. Deve ter sido uma Marisa Letícia fake, uma sósia, né? Com certeza devem ter muitas Marisas Letícias Lulas da Silva por aí, que sejam amigas de diretores de empreiteiras e estejam recebendo de presente apartamentos, coberturas no Guarujá. Definitivamente, gente, alegar que as centenas de provas e as milhares de folhas do seu processo são pura enganação só para deteriorar a verdade e manter a sua reputação é mais uma canalice desse cara que devia estar na cadeia até hoje. E ele me condenou. Quando a gente perguntava qual era a razão da minha condenação, não tinha razão, era um fato indeterminado. Por conta de um fato indeterminado, que nem eu sei e nem vocês sabem, eu fui condenado. É fácil conseguir que um crime nacional seja considerado um fato indeterminado, né? Quando o amigo do meu pai faz parte da corte que determina justamente isso. Além de óbvio, o STF ter sido em peso indicado durante os governos de esquerda do FHC, Lula e Dilma. Hoje eu estou inocente, livre, é uma pena que eu... Opa. Hoje você está livre. Inocente jamais. Inocente jamais. Você não foi inocentado e não será. Se a justiça prevalecer nesse país, você vai voltar para a cadeia, que é de onde você nunca devia ter saído. O Brasil, na verdade, não merecia estar passando pelo que está passando, porque o Brasil é um país muito generoso. O Brasil realmente é um país muito generoso, tem um povo muito generoso, principalmente a classe política, né?
é muito generosa, né? Os nossos políticos são muito generosos, generosos com Cuba, generosos com ditaduras africanas e da América Central. De fato, é muita generosidade, né? Agora, levar esgoto para tratamento de esgoto para o Nordeste, ninguém quis fazer, né? Transborda a generosidade a ponto de querer ver os países vizinhos que nos derem calote prosperando mais do que o próprio povo brasileiro. A extrema-direita não pensa no povo trabalhador, não pensa no pobre, não pensa no emprego, não pensa no índio, não pensa no negro, não pensa em LGBT, ou seja... Falar de ascensão social através da facilidade em crédito, sem citar os milhões de inadimplentes gerados por essa falsa sensação de riqueza, é o extremo da hipocrisia, né, Lula? Pior, sem falar na taxa de juros, que naquela época estava nas alturas, sem falar nos 14 milhões de desempregados que o governo Dilma entregou, a mesma quantidade de desempregados que nós temos hoje no Brasil, depois de quase 2 anos de pandemia. Ou seja, né, falar que o PT e que o Lula tirou os brasileiros da pobreza é realmente muita hipocrisia. Esse LGBT, ou seja, não pensa efetivamente em nada que não seja a ganância e o processo de desestrutura. Resumindo, pobre, negro, índio, LGBT e os demais citados estão em campos de concentração depois de uma fala dessas, né? Engraçado porque eu conheço vários negros, pobres, pessoal da comunidade LGBT e companhia bastante satisfeitos. Mas o pior, só pensa em desestruturar o Estado brasileiro. Alguém já te contou que pela primeira vez, Lula, as contas públicas estão no azul? Que desestruturação é essa que está fazendo sobrar dinheiro nos cofres públicos? A ganância e o processo de desestruturar o Estado brasileiro. Nós temos hoje um governo que, como não sabe governar, se ele pudesse, ele vendia tudo. Mas foi por isso que o Bolsonaro foi eleito. É para vender tudo mesmo, não é para sobrar nada. Afinal, se a gente continuar debaixo do Estado, o PT e a sua trupe volta e esses partidos ordinários vão usar novamente as instituições públicas, aparelhando elas, enchendo de militante lá para dominar o país. Empresa pública só serve para 2 coisas: dar prejuízo e corrupção. Tem que privatizar tudo, Lula. Tudo, para vocês não poderem botar a mão em mais nada se um dia, por acaso, vocês voltarem. Eu espero que nunca aconteça. Ele vendia o que tinha e o que não tinha. Ele já está destruindo a Petrobras, porque a Petrobras não era apenas uma empresa de petróleo. A Petrobras era a maior empresa brasileira. Uma empresa nesse porte que praticamente foi à falência de tanto dinheiro que você desviou. Agora, eu entendo a tua preocupação, porque se privatizar tudo, da onde vocês vão tirar dinheiro para financiar as campanhas de vocês e a esquerda ao redor do mundo, como vocês fizeram nos 16 anos que ficaram no poder, né? E quando teve a crise de 2008, o fato do Brasil ter sido o último país a entrar na crise e o primeiro a sair da crise foi por conta do BNDES, porque nós emprestávamos dinheiro para empresas e para os estados fazer os investimentos em obras de infraestrutura. Emprestava para empresa gigante que não precisava de empréstimo para fazer obra lá fora, para ajudar ditaduras de esquerda. Emprestava para apresentador comprar jatinho. Cadê o BNDES atendendo o micro e o pequeno empresário que foram à falência? O BNDES só serviu para engordar o bolso dos seus amigos, Lula. Infelizmente. O Bolsonaro não pensa. Ele não tem ideia. Ele não entende absolutamente de nada. Bom, não sabendo roubar, ele já faz mais e melhor do que você, né, Lula? Com certeza. A não ser de fazer fake news e a não ser de tentar destruir aquilo que nós destruímos. Aquele ato falho que a gente gosta de ver. Agora sim, o pior de tudo é que ele nem percebeu a besteira que ele falou de tão natural que foi. A não ser tentar destruir aquilo que nós destruímos. Se você destruiu, e é verdade, você destruiu, aqui está uma verdade inteira que você disse pela primeira vez, Lula. Vocês destruíram tudo. E não tem como destruir de novo. Aliás, muito difícil é até construir tudo de novo. Né? Essa exigência que estão fazendo para que em 3 anos e meio fossem consertadas as besteiras que foram feitas ao longo dos últimos 30 anos, para dizer o mínimo, é coisa de quem realmente não entende absolutamente nada de política, além de fazer demagogia e continuar contando mentira para o seu povo. Dá para tentar consertar sim, e é isso que o governo vem fazendo ao longo dos últimos 3 anos.
Mas se fosse para piorar ou para destruir mais ainda o que já está destruído, teria que ser você de novo na cadeira presidencial, Lula. Agora mesmo, ele acaba de anunciar o fim do programa Bolsa Família. Desativar, anular. O que foi feito foi uma melhoria no programa, um aumento de valor, um pente fino para tirar defunto e amigo do amigo da lista de recebedores. Aliás, o que ele fez, inclusive, foi exatamente o que você fez, rebatizando o Bolsa Alimentação, o Programa de Assistência à Alimentação do governo FHC. Ele rebatizou e melhorou e ampliou o programa. É pura hipocrisia acusar o presidente de algo que é feito em todos os governos e que você, inclusive, fez logo no início do seu mandato. E criou um outro programa chamado Auxílio Brasil, que é um programa que ele quer fazer para disputar as eleições de 2022. Olha a contradição, gente. Há 30 segundos ele disse que o Bolsa Família foi anulado. E agora ele está dizendo que foi criado um novo programa. Decide aí, Lula, decide aí. O brasileiro de baixa renda vai ficar desassistido como você estava vendendo ou houve apenas uma alteração, uma ampliação do programa? Insuportável ver esse cara falar. Povo pobre no pressuposto da nação, do Estado, no pressuposto do município. Quando o pobre passa a ter um pouco de dinheiro, a economia começa a funcionar como se fosse uma roda gigante. Todos participam do desenvolvimento. Foi esse milagre que nós fizemos no Brasil. E esse milagre vai ser feito outra vez, porque nós vamos voltar a fazer uma grande e forte política de inclusão social. Todos participam também do aumento dos juros e, consequentemente, da inflação. Que coisa linda esse discurso, né? Se a economia fosse realmente essa roda gigante, essa facilidade toda, os economistas poderiam todos ser demitidos. Afinal, para resolver o problema de um país, bastaria, como diz o Lula, imprimir dinheiro. E a Argentina seria um exemplo e uma grande potência mundial, né? Seria o paraíso na Terra. Daí eu te pergunto, por que o Jean Willis, Manuela Dávila e companhia não foram morar na Argentina? Por que eles vão para a Europa? Por que eles vão para os Estados Unidos? Tudo isso se resume a um nome, Foro de São Paulo, né? Foi lindo mesmo. Dinheiro brasileiro circulando por esses países, os cidadãos, não apenas os brasileiros, vivendo no limbo, vivendo no lixo. E se a América Latina viveu essa época de ouro, por que não teve americano, europeu vindo morar nesse paraíso socialista? Porque a melhor situação socialista utópica do Lula não convence o americano, não convence o europeu, não convence ninguém a deixar o capitalismo. Possivelmente eu seja um político diferenciado. Eu devo ser um político diferenciado. Muitos amigos meus, muitos jornalistas diziam que nós não íamos conseguir governar o Brasil porque o Brasil estava quebrado. O Lula chegou ao poder com o Plano Real em alta, praticamente recém-criado. E, óbvio, herdava uma situação econômica que não era própria do seu governo, nem própria do país. Na verdade, ele surfou numa onda mundial econômica e agora quer acreditar o avanço do Brasil nesses anos ao seu governo, que renomeou programas, criou uma falsa sensação de crescimento através de impressão de moeda, e isso é muita canalice. O povo brasileiro sabe das consequências que nós tivemos após quase 30 anos de esquerda nesse país. Tem que ser tratado como investimento, ou seja, financiar a bolsa de estudo para o estudante pobre não pode ser gasto. Engraçado que esse dito investimento não foi nem para a escola nem para o hospital, né? Foi para financiar a ditadura de esquerda ao redor do mundo, foi para financiar a Olimpíada, foi para construir estádio em Copa do Mundo, né? Tudo menos para educação, para segurança, para saúde, que é onde, de fato, o povo sente uma melhora na sua vida. Com relação a Cuba, eu te confesso, eu não sei quem fez a pergunta, eu não acompanhei o noticiário hoje. Eu não acompanhei, porque eu levantei de manhã, comecei a ler o material que eu tinha que ler. Lula sendo Lula, né? Lula sempre dizendo que não sabia, que não viu, que não era com ele, que desconhecia. Quando perguntado sobre o jornalista cubano que foi preso, vejam aí, ele desconversa, né? Afinal, no mundo utópico dele, existe democracia no comunismo, existe democracia no socialismo. Vergonhoso. Confesso, gente, que até agora essa entrevista foi a mais fácil de rebater,
dada a quantidade de mentiras e distorções ditas pelo ex-presidiário, que infelizmente é chamado também de ex-presidente do Brasil. É isso aí, galera. Eu espero que tenham dado algumas risadas, assim como eu. É rir para não chorar e vamos em frente. Grazie mille.